Então vamos lá, luz ali, tá gravando aqui. Gente, comecei a leitura do livro, comece pelo porquê. No vídeo anterior eu expliquei que vou começar a utilizar o meu horário de almoço, vou trocar 1 hora de tela por 10 minutos de leitura e hoje eu definitivamente comecei a leitura do livro. Pelo tempo que eu tinha, eu consegui ler apenas 3 páginas. Eu normalmente estou lendo pelo telefone porque eu acho mais prático. E claro, gente, estou gravando nesse ambiente aqui, ainda preciso melhorar, mas a condição financeira não permite. Tá chovendo lá fora, então se tiver algum ruído na comunicação, releva, tá? E ajuda o irmão aqui, beleza? Então vamos lá. Sobre o livro, eu confesso que ler no horário do almoço tem sido um desafio, porque, cara, depois que você come, a tendência é dar uma sonolência e a gente querer fazer outra coisa, né? Mas eu me forcei e consegui ler as 3 páginas. O autor, ele começa contando uma história, tipo, ele cita uma cena que dá a entender, o livro é americano, né? Então dá a entender que o personagem que ele está falando é o John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, um ex-presidente dos Estados Unidos. Porém, quando ele começa a narrativa dele, a gente entende que na verdade ele está falando de Adolf Hitler. E ele usa esse exemplo para demonstrar como nós tomamos decisões baseadas em suposições. Essa é a exata palavra que ele usa. Suposições do que nós achamos que sabemos. E aí ele conta a história de um primo dele que operava na Bolsa de Valores e quando dava certo, ele achava que estava dando certo porque ele era o cara, era muito inteligente, mas quando dava errado porque o mercado é ruim. Se identificou com alguém aí? E a linha de raciocínio, ao menos é o que deu para entender nessas 3 primeiras páginas. Pode ser que ele desenvolva algo mais para frente e a perspectiva mude. Mas ao menos o que dá para entender é que ele traz essa percepção das nossas decisões baseadas no machismo, ou em pressuposições que nós temos, baseadas em experiências da vida, na lente de mundo que nós temos. E ele traz um contraponto em relação a, para não cair nesse erro de tomar decisões baseadas em pressuposições que nós temos, a gente tende a querer buscar dados, buscar informações para tomar decisões melhores. E aí ele vai trazer uma outra história que exemplifica também um erro, que a gente tá propício a cair no contexto que ele traz, que é de empresários americanos que foram para o Japão entender a linha de montagem deles. Isso era uma empresa automotiva. E quando eles chegaram lá, os americanos perceberam que na hora de encaixar as portas, os japoneses não... Eles só encaixavam, a porta vinha e tá, encaixava no espaço. E aí um dos chefes lá chegaram para alguns dos japoneses e perguntou: cara, mas peraí, aqui vocês não tem alguém com um martelinho para bater nas portas para conferir se encaixou de fato? Porque lá na produção da empresa americana era assim que eles faziam, né? Eles encaixavam e vinha alguém com o martelinho batendo. E aí a resposta do japonês foi curiosa, porque ele disse: cara, então, a gente procura alinhar tudo isso antes para que quando a porta venha, ela já encaixe de fato e não precise de alguém conferindo se deu certo ou não. E o engraçado é que, cara, os carros japoneses, eles tendem a ter uma performance melhor, uma durabilidade melhor. É curioso isso, não? Mas o que ele queria exemplificar é a raiz do negócio, as decisões tomadas, iniciadas pelo porquê. Confesso para você que, de fato, normalmente a gente faz coisas, a gente toma decisões e não sabe por que está fazendo aquilo. É fato. Talvez já aconteceu com você em algum momento de tomar uma decisão e você não sabia o porquê. E ele traz, novamente, nessas 3 primeiras páginas, essa ideia de que no mundo normal nós tendemos a tomar decisões ou baseadas em pressuposições ou baseadas em dados, mas não baseadas no porquê.
no porquê a gente está fazendo de fato aquilo, né? Enfim, foi essa a conclusão que eu cheguei depois de ler 3 páginas de um capítulo que deve ter pelo menos umas 10 páginas, então pode ser que a percepção ela mude nos próximos vídeos. E eu vou fazendo nesse formato. Um amigo compartilhou comigo que seria interessante compartilhar por insights ou por parte de leitura, e eu vou seguir assim com vocês, tá bom? Foi a atividade do dia, conseguimos concluir por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um beijo, até o próximo.